fazer uma francesinha no brasão e pedi uma francesinha com arroz. E... E serviram-te. Se o senhor não quer comer francesinhas, não coma. Pronto, não é obrigatório. Depois tinha acontecido isto no Yugo. Isto foi para aí há cerca de 7 anos que eu fui lá. A senhora ficou mesmo ofendida comigo e disse: eu estou há 10 anos a trabalhar em restauração, isto nunca me tinha acontecido, eu tenho só que voltar à cozinha, já volto que eu não estou preparada para continuar isto. É uma senhora muito educada. Estima essa senhora, porque eu conheço pessoas que te teriam tratado muito pior. A minha é com arroz. A sua é sem arroz? Não, a minha é com arroz. Não. Vai-me desculpar, mas seria um assassinato às francesinhas. Mas qual é o problema? O problema é que tudo isto há regras, quer dizer, se não chega aqui um cidadão vindo de Lisboa e quer inventar, façam-no lá, misturem arroz, façam arroz de francesinha. E fazem, mas eu acho que há, por exemplo, há aqui uma atenção ao cliente em Lisboa que não há no Porto nesse aspecto. Porque fazem francesinhas com arroz. Se eu pedir, fazem. Por amor de Deus.